sobre o tema tempo de refrigério, um tempo da graça, um tempo necessário, que é o tempo de refrigério. Eu não sei como foi o seu ano de 2022. Pergunta para a pessoa que está ao teu lado, como é que foi o seu ano de 2022? Vamos ver o que ele vai responder, né? O que ela vai responder. Foi bom, foi mais ou menos. Foi difícil, foi de vitória, foi cansativo. Eu nem parei para pensar sobre isso, né? Mas nós temos os nossos desafios. A quem muito é dado, muito é exigido. E eu creio que todos que estão aqui querem crescer profissionalmente, querem crescer nas questões relacionais, familiares, nas questões financeiras, querem crescer na sua capacitação, na sua profissão, nos seus negócios, querem crescer ministerialmente, ser uma ferramenta, ser usados por Deus. Mas a quem muito é dado, muito é exigido. Essa exigência é constante. A todo momento nós estamos sendo pressionados para dar o nosso melhor. Dentro de casa é assim. Você se sente pressionado, às vezes, dentro da sua casa para dar o seu melhor? A gente se sente pressionado. Em todo o ambiente é assim. No trabalho, nós somos pressionados para darmos boas respostas no nosso trabalho. Mesmo que não haja mecanismo para isso, a gente inconscientemente, eu preciso melhorar. Na igreja, no ministério, é isso. A pressão é muito grande. E quando, irmãos, nós vamos assumindo posições de responsabilidade, o peso é muito grande. A batalha é muito grande. Difícil de carregar. Então, dependendo aqui do momento de vida de cada um, quando olha para 2022, fala, olha, foi difícil. Foi um ano duro. Um ano de grandes enfrentamentos, um ano complicado. E nós entendemos isso. O Senhor não vai nos dar um fardo maior do que aquilo que nós temos a condição de carregar. Não é Ele quem coloca situações para nos derrubar e nos fazer cair. Isso é uma questão maligna, é uma questão, às vezes, humana, mas não é algo que Deus nos dá. O Senhor, Ele sabe aquilo que precisamos. Existe um momento de agitação, mas também é tão importante nós vivermos momentos de refrigério, momentos de paz, momentos de reposicionamento, de uma recolocação de vida. Por isso é tão importante, irmãos, a passagem do ano. Alguns falam, só está mudando o dia, isso é o calendário. Não é tão importante assim, amanhã vai ser igual a hoje, né? Ontem era 2022, hoje é 2023, nada mudou. A gente, às vezes, despreza um pouco isso. Mas é um mecanismo importante para que a gente possa reavaliar a nossa vida, aquietar o coração, reposicionar, fazer uma leitura daquilo que foi bom, daquilo que não foi tão bom, dos erros que eu cometi, daquilo que eu quero melhorar, que eu quero projetar, um novo ano, um novo ciclo, novas estações, um novo momento de vida, está acontecendo. Então, é importante, não pode ser desprezado. Eu não posso viver aos trancos e barrancos, dizer, não, é tudo igual, vai ser a mesma coisa, senão eu vou andar em círculos mesmo e não vou ter resultado na minha vida, não vou ter mudança para a minha vida. Então, é necessário termos esse tempo de refrigério. E eu vou usar aqui a vida, a história de um homem, um profeta do Senhor, de alta performance, que é o profeta Elias.
O profeta Elias era um homem foi um homem de grandes feitos, de grandes realizações. Foi um homem que teve que passar por grandes enfrentamentos, muito usado por Deus, um profeta referência na Bíblia. Um homem que muitos tinham medo de chegar perto dele. Certa vez, um batalhão de 50 soldados chegaram para levá-lo sobre custódia. E ele mandou cair fogo do céu e queimou 50. Então o pessoal tinha medo dele. Aí mandaram mais 50. E ele mandou fogo nos 50 de novo. Imagina isso. As experiências desse homem, o poder desse homem. Aí o terceiro foi lá. Será que eu vou ter que enfrentar isso com todo medo e misericórdia? E conseguiu o que precisava. Esse homem, Elias, ele foi revelado por Deus. E o Senhor o mandou. Vou falar aqui um pouco do capítulo 17 de 1 Reis até o capítulo 19 de 1 Reis. Talvez eu leia algumas porções, mas é claro que 3 capítulos a gente não consegue ler aqui. Eu vou estar posicionando você aonde o Espírito Santo quer nos conduzir essa manhã. Deus fala ao coração de Elias para que ele vá até o rei Acabe e faça uma declaração. E a declaração que ele faz é a seguinte, 1 Reis 17:1. Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então, olha o enfrentamento desse homem. Ter que encarar o rei da sua nação e, como profeta do Senhor, aquele que diz assim diz o Senhor, ele traz correções. Aqui há um castigo de Deus. Aqui há uma correção de Deus. O pai amoroso, ele corrige o filho que ama. E normalmente os profetas são usados para isso. Ele está dizendo, o povo estava virando as costas para Deus. O rei Acabe era um rei que tinha derrubado ou autorizado derrubar o altar do Senhor e edificado altar a deuses estranhos no lugar do altar do Senhor. Tudo direcionado pela sua esposa Jezabel, que adorava outros deuses e que patrocinava os profetas desses falsos deuses, são chamados profetas de Baal. Então o povo estava corrompido, virando as costas para Deus e adorando outros deuses. E sempre quando isso acontece, Deus vai trazer correção. Na palavra é assim. E quem ele usa? Os profetas, para dizer, olha, você está no caminho errado. Você vai ter que pagar o preço da sua escolha errada, para que você possa retornar ao caminho correto. E enfrentar um rei e dizer isso, estou dizendo, não vai mais chover. E só vai chover de novo segundo a minha palavra. Era algo difícil de encarar. Parece que é simples, mas não é. Porque a partir dali, ele teve que fugir. Porque já que é a palavra dele, eu vou ter que prender ele, torturar, até ele mandar chover de novo. Ele teve que fugir. E também, irmãos, imagina isso, quando Deus falou, Deus vai cumprir. E se Deus falou e vai cumprir, e não vai mais chover, imagine como isso foi complicado para todo o povo. Quem sofre mais? Não foi o rei, porque o rei era o rei, ele dava um jeito, ele não ia passar privação, mas o povo ia passar extrema privação por causa dessa situação. Quando a gente vai lendo, a gente percebe, não é? Quando ele se encontra com a viúva lá de Sarepta, que ela vai fazer lá o último pãozinho ali com farinha
e azeite vai morrer, porque não tem mais comida naquela terra. Então o povo ia sofrer muito. Olha a pressão que esse homem de Deus estava recebendo para poder corrigir o erro da liderança de uma nação. É isso que eu quero que você perceba, como é complicado você ter responsabilidade de Deus na sua vida. Às vezes você carrega fardos pesadíssimos para poder representar o Senhor nesta terra. E aí ele faz a declaração, e a palavra do Senhor vem a ele, dizendo, se esconda, foge. Deus dá uma orientação a ele. Se esconda e vá, eu estou lendo aqui versos 3 e 4, né? Até o riacho de Querite, ao leste do Jordão. Vá lá para um riacho, a leste do Jordão. Se esconde lá. E lá, escondido, eu darei ordem aos corvos que te levem pela manhã e pela tarde pão e carne. Então, olha o que Deus disse para ele, né? Se esconde, vai lá, você vai ser alimentado por corvos. Eles vão levar... O alimento dos corvos, né, é carne. Eles são essas aves de rapina, essas aves que comem sujeira e tudo mais. Mas ele ia ser alimentado por essas aves. E, de fato, isso aconteceu. De manhã e à tarde, ele era alimentado por essas aves e ele bebia da água do riacho. Por um tempo. Depois o riacho seca. Ou seja, ele mesmo é vítima da situação que foi gerada para a correção da nação. Corrigir as coisas é muito difícil, é muito pesado, irmãos. Corrigir uma vida tem um custo. Corrigir o rumo de uma família, da sua casa, o custo é maior. A gente paga um preço por isso. Corrigir o rumo de uma igreja é maior, e assim vai. Imagina corrigir o rumo de uma nação, que é o caso aqui. O peso que isso significa, e ele estava sofrendo por causa dos erros da liderança, do rei, daqueles que eram responsáveis pela nação. O rio secou, e aí Deus dá novamente uma orientação a ele. Deus sempre está falando com Elias, dando as instruções. Fala com Acabe, foge lá para o riacho. Agora, vá até a cidade de Sarepta, que eu ordenei para que uma viúva o alimente. E a gente sabe que naquele momento da história, a viúva, ela simbolizava a pessoa mais desprotegida, mais carente, aquelas que, de fato, precisavam ser ajudadas. E, não, ela é que vai te alimentar. E ele chega ali, não sei se você conhece a história, né, ela está pegando ali uns gravetos para fazer um fogo ali, fazer o último pãozinho para a sua família, para ela e para os seus filhos, para comer e morrer, porque não tem mais nada. Aí ele chega, encontra com aquela mulher, entende que é aquela mulher que Deus havia levantado para sustentá-lo, e fala, vai pegar um pouco de água para mim? E a mulher começa a falar, quando você voltar, traz também um pouco de pão, que eu estou com fome, preciso comer. Aí ela conta isso para ele, olha, eu não tenho nada, eu estou fazendo aqui preparar minha última refeição, e depois nós vamos morrer. Aí ele fala, não, tudo bem, não vai faltar azeite na botija, né? Não vai faltar a farinha, mas primeiro você traz para mim. Olha aí a conversa, né? Que difícil também, é complicado, mas a convicção, a fé sendo provada em todo o tempo. Aí ela fez, e durante todo o tempo, e aí a Bíblia fala, ele sai dali após 3 anos para falar com Acabe novamente a respeito da chuva. Então, durante todo esse período,
que provavelmente foram anos, o azeite não faltou e a farinha não faltou. De uma forma sobrenatural, aquela família foi alimentada. Eu estou querendo que você entenda aqui como, às vezes, ser um instrumento de Deus é estressante. Como nós somos confrontados quando há uma necessidade ao nosso redor. E quando a gente tem que dizer assim, diz o Senhor, o peso da responsabilidade. Elias estava comendo ali daquilo que havia na casa da viúva, e certo dia, o filho desta viúva ficou doente, foi piorando e parou de respirar, diz a palavra, morreu. E ela vai para Elias e clama, como é que pode, né? A gente está vivendo o sobrenatural e uma circunstância como essa acontece. Mais uma vez o confronto, o peso, a responsabilidade, pessoas que estão debaixo ali da sua responsabilidade. E Elias leva ele para o quarto acima, ora, se coloca ali e o menino volta a respirar. São as circunstâncias de batalha, pressão, uma necessidade de resposta e, pela fé, a resposta de Deus chegando de forma inexplicável. E aí, Elias, a palavra do Senhor vai até Acabe, fala para ele que cairá uma forte chuva. Então ele volta, eu estou resumindo aqui, ele volta até a presença de Acabe, e quando ele se encontra com o rei, ele passa, talvez, pelo momento de maior pressão. Ele diz, chama todo o povo, que todo o povo possa se reunir no Monte Carmelo. Chama todos os profetas de Baal, 450 profetas, e mais 400 de, acho que é Acera, o nome do outro deus que eles adoravam. 850 falsos profetas. Cada um vai preparar ali um sacrifício, um cordeiro, mas não vai colocar fogo. Os profetas de Baal de um lado, e Elias fala, eu vou preparar aqui do outro lado. Reúna todo o povo. Aquele a qual Deus responde, o Deus que responder com fogo, é o Deus verdadeiro. E o povo diz, essa proposta é boa. E aí a história diz, você pode ler lá capítulo 18 de 1 Reis, os profetas de Baal ficam a manhã toda, durante horas, clamando ali ao redor daquele cordeiro, se flagelando, se batendo com lanças e espadas a ponto de sangrarem, assim que eles faziam, tentando apresentar esse sangue para esse Deus, para que pudesse vir fogo do céu, e nada acontece. E aí Elias pede para prepara o cordeiro, faz uma vala ao redor do cordeiro, joga ali muita água a ponto de estar escorrendo a água ali pelo sacrifício e encher essa vala ao redor do sacrifício. E aí ele clama ao Senhor para que venha fogo do céu. E vem de fato o fogo do céu e consome todo aquele cordeiro, e seca toda a água que está ao redor. E o povo alvoroçado entende então que o Deus verdadeiro, parece que entende, né? Que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. E segundo a ordem de Elias, eles matam todos aqueles profetas falsos, profetas de Baal. E aí entra no capítulo 19, irmãos. Deixa eu ler aqui só um versículo para vocês. Aqui. Capítulo 19, verso 2, que diz assim: Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses
me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a vida deles, com a vida dos profetas. Ou seja, amanhã eu vou te matar. Veja, depois de toda aquela vitória, aparente vitória no Monte Carmelo, parece que nada aconteceu. Então, olha o enfrentamento que esse homem teve que ter. 3 anos atrás, encarar o rei, ser alimentado pelos corvos, ser alimentado pela viúva, ter que ressuscitar um menino que havia falecido, voltar, encarar aquele momento ali no Monte Carmelo. E aí, o rei Acabe conta tudo para sua esposa Jezabel, e eles prometem Elias de morte. É como se alguns criticam, né, que Elias ficou com medo da mulher. Parece que é tão simples assim, né? Depois de tudo isso, eu falei, não é possível que ele vai ter medo da Jezabel. Ele encarou o rei, ele encarou 450 falsos profetas, e venceu na espada. Ele teve que ser alimentado por uma ave, de uma forma sobrenatural. Não dá para entender que ele ficou com medo da Jezabel. O que buscando aqui, eu não busquei, na verdade, comentários, mas o que eu entendi aqui, irmãos, é que ele falou assim: depois de tudo isso, nada mudou. Depois de todo esse trabalho, o coração do rei não mudou. O coração do povo não mudou. Depois de todo esse sacrifício que eu fiz, parece que eu sou o único nessa terra que é usado por Deus, que acredita em Deus. Parece que eu sou o único que ninguém me compreende, ninguém entende a minha mensagem. E agora, essa mulher quer me matar, eu vou embora, eu vou fugir. E a Bíblia fala que ele fugiu para o deserto. Ficou com medo. Esse ponto aqui, irmãos, Deus não mandou ele ir para o deserto. Deus não mandou ele fugir daquela situação. Ele foi porque ele sentiu medo, ficou desencorajado, perdeu a visão e a capacidade de ouvir aquilo que Deus tinha para falar com ele. Ele estava sempre ouvindo a voz de Deus, e por mais que a missão fosse complicada, ele estava com coragem, disposto a enfrentar. Mas agora, olhando para ele mesmo, se compadecendo dele mesmo, achando que ele era o único, achando que não adiantava mais, tanto trabalho para não ter resultado nenhum, ele parou de ouvir o que Deus estava falando e foi embora, fugiu. Foi para o deserto, se escondeu numa caverna. Aqui é o momento do desencorajamento, de perder a força, de perder a condição, de começar a tomar atitude por conta própria, sem ouvir a voz do Senhor. E nesse momento, que ele foge, e ele se esconde, é como se fosse um processo depressivo, um processo de desistência da vida, de esconderijo, de enfraquecimento. Esse homem que mandou vir fogo do céu, agora estava na caverna, numa situação tão difícil, tão complicada. E foi nesse momento que ele pede a morte. Isso acontece muitas vezes, quando a gente entra nesse desencorajamento, nesse enfraquecimento, nessa situação de medo, é melhor parar com tudo isso, desistir. Ele pede a morte, só que não estava ouvindo mais a voz de Deus. Aí Deus encontra com ele nessa caverna, nessa situação, e diz: o que você está fazendo aqui, Elias? O que
você está fazendo aqui? Não mandei você vir para cá. Você está fora da minha vontade. Você não está ouvindo mais a minha voz. E nesse momento, Deus se revela a ele. E aqui eu quero falar sobre esse tempo do refrigério, que é o tema da mensagem. Até agora só foi o tempo da batalha. E como ele chega nessa situação fragilizado. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas ele enfrentou coisas muito difíceis e caiu numa situação complicada. E aí eu quero ler com vocês 1 de Reis, capítulo 19, verso 11. 1 de Reis 19, verso 11, que diz assim: o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. E foi aqui que o Senhor se revelou. Murmúrio de uma brisa suave. Veja, irmãos, é comum, e é saudável, e é possível que Deus se manifeste de muitas formas, de muitas maneiras. A gente cantou aqui a música que Deus está na tempestade, né? E como um trovão ele se manifesta. É uma forma de Deus se manifestar. Um terremoto, já aconteceu isso no Novo Testamento, né? Há um terremoto e as cadeias são abertas. Ou no fogo, quando Deus chama Moisés para a sua missão, ele chama no fogo, na sarça que arde em chamas e não se consome. E ali Moisés está sendo chamado para iniciar, ser motivado a iniciar uma tarefa, né? Então vem o fogo. Então são símbolos da manifestação de Deus. Não é que Deus não se manifesta dessas formas. Não fica chateado com o culto epicentro, né, que é o terremoto, onde Deus se manifesta, né? Deus se manifesta também dessas formas, dentro do seu propósito específico. Aqui, irmãos, Elias já tinha visto o fogo do céu, já tinha muita pressão, ele já estava no olho do furacão, ele foi prometido de morte, ele teve que encarar os profetas ali, até representando Deus até a morte, muito estresse, muita pressão, muito fogo, muito terremoto, né, muita tempestade, que ele estava a ponto de desistir da própria vida. É exatamente por isso Deus se manifesta de uma forma suave, de uma forma tranquila. Houve um murmúrio de uma brisa suave. O refrigério. O que ele estava precisando é de se reposicionar, de ter um refrigério, de ter um tempo onde ele pudesse respirar de uma forma de paz, de uma forma tranquila na presença de Deus, para que ele pudesse entender melhor o que estava acontecendo ao seu redor. Um tempo de tranquilidade, onde Deus se manifestou de uma forma tranquila, como se Deus dissesse assim: calma, Elias, respira, eu estou aqui, fica tranquilo.
lance sobre mim a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado da sua história, eu tenho cuidado de você. Tenha esse momento de paz. Esse momento aqui foi chave para que ele pudesse retomar a sua missão, para que ele pudesse retomar a sua jornada. É sobre esse momento, irmãos, que o Espírito Santo tratou comigo. E eu quero crer que esta palavra vai ganhar um sentido também na sua vida. Momento de paz, de refrigério, de um murmúrio, de uma brisa suave. Como a gente precisa disso para pensar melhor nas nossas ações. E eu creio que ele pensou aqui. Porque aí Deus dá algumas informações para ele, e ele entende melhor o que estava acontecendo. Foi necessário ter esse tempo. Eu preciso desse tempo. Você precisa desse tempo, para que você consiga enxergar melhor o propósito do Senhor. No verso 15 e 16, o Senhor diz o seguinte: o Senhor lhe disse: volte pelo caminho de onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Nessas situações que a gente apanha muito da vida, né, das circunstâncias, está difícil, fica pesado, a gente vai se enfraquecendo, vai perdendo a coragem. É muito comum a gente olhar muito com uma autopiedade para dentro da gente. Eu diria assim que é um sofrimento egoísta. Eu olho para dentro de mim e vejo que eu sou aquele sofredor, que ninguém me compreende, ninguém me ajuda, eu sou o único, só eu, e ele falou isso, eu sou o único, não tem mais ninguém para me ajudar, não tem mais ninguém comigo, depois de tudo isso que aconteceu, ninguém se converteu, só eu. Ele se sentia sozinho na vida, esse sentimento é muito ruim, ninguém pode me ajudar, eu estou sozinho na vida. É uma forma depreciativa de se sentir muito especial. É um sofrimento egoísta. É um sofrimento que não consegue enxergar mais a vida ao redor e só consegue enxergar a sua própria dor. É um estágio muito perigoso da vida. E aí Deus fala: calma, Elias, respira. Eu estou aqui contigo. Você não está sozinho. O Senhor fala: tem 7.000 profetas, tem 7.000 reservados, guardados, há um remanescente. Tem muita gente que crê naquilo que você pregou, tem muita gente para te ajudar, tem 7.000 para te ajudar. Ele amplia a visão, fala: para de olhar somente para o seu sofrimento, ou como diz o próprio texto de Pedro capítulo 5, né, que os nossos irmãos ao redor do mundo estão passando por esses mesmos sofrimentos, por essas mesmas dificuldades. Então você não está sozinho nisso, não. Tem gente que entende o que você está passando, tem gente que está sofrendo como você está sofrendo, né? Tem gente pagando um preço para sustentar a mensagem que você sustenta. Você não está sozinho. Isso é tão importante, irmãos, porque às vezes a gente acha que é eu que vou resolver a parada. Eu que vou resolver a situação na minha casa. Eu que vou resolver a situação na minha igreja. Está comigo. Se não for eu, ninguém consegue. Lá no meu trabalho. Se eu não tiver, ninguém consegue. Se eu não tiver, ninguém consegue. Tem que ser eu. Isso é um absurdo. Deus usa quem Ele quer usar, na hora que Ele quer usar, da forma que Ele quer usar.
E aí ele diz, amplia a tua visão, volta, porque eu não mandei você vir para o deserto, volta para onde é para você estar. Vá até Damasco. E ali, unge sucessores. E ali, unge uma nova liderança. Deus diz, olha, a história não acaba com você. A história não acaba aqui. Você não é a última bolacha do pacote. Não é que tudo depende de você, não. Estende a tua mão e alcança uma nova geração de liderança, uma nova geração profética. Isso, irmãos, gera um alívio tremendo. Eu creio que a maior dificuldade, muitas vezes, de gerar esse estresse, esse cansaço, esse desencorajamento, é a gente se isolar e achar que só eu consigo resolver tudo. Quando você entende que o processo não acaba em você, mas Deus vai continuar fazendo depois que você for, Deus vai continuar usando pessoas, e você começa a ampliar a sua visão e colocando a mão sobre outras pessoas, outras lideranças, outras pessoas que vão ser usadas por Deus, isso gera alívio. Compartilhar o peso, compartilhar a responsabilidade, compartilhar a carga. E ele faz isso. E quando você continuar lendo a história, nós vamos vendo que Deus usa esses outros homens para poder resolver a questão naquele momento histórico. Um tempo de refrigério, um tempo de tranquilidade, um tempo de paz, um tempo de saber que Deus continua no controle. Ouça novamente a voz do Senhor. Quem sabe, um profeta que era usado para dizer assim diz o Senhor e corrigir o caminho, agora Deus está falando, você precisa corrigir o seu caminho, que você veio para um lugar que eu não te mandei, você não ouviu minha voz, não é esse lugar que é para você estar. E ele corrigiu, entendeu e foi usado por Deus para levantar uma nova geração profética e uma nova geração de liderança. Continuou enfrentando as mesmas dificuldades de antes, mas agora novamente fortalecido nos propósitos de Deus. Isso também fala para a gente, irmãos, que as lutas de 2022, elas não serão diferentes em 2023. E o problema realmente não está na luta, o problema está em mim. O quanto eu estou bem com o Senhor, o quanto eu estou equilibrado e revelado no Senhor para poder encarar os enfrentamentos futuros. Queria chamar a Laís para vir aqui me ajudar. Queria pedir para que você ficasse em pé no seu lugar. E queria terminar aqui esse culto, o nosso primeiro momento de 2023. Para mim, um momento muito importante. Esta palavra fala ao meu coração, na minha liderança familiar, na minha liderança espiritual, ministerial. E eu espero que faça um sentido também na tua vida. Uma das coisas que eu quero aplicar aqui é que quando Elias foi para o riacho de Queribe, ele foi dentro da palavra de Deus. E por um tempo aquilo foi bom, porque supriu as suas necessidades. Mas um dia o riacho secou. Mas não significa que porque o riacho secou, que não era a vontade de Deus. Por um tempo tinha sentido. E Deus o mandou para lá. Mas aquilo foi temporário. Não era para sempre. Deus tinha um outro propósito para a vida de Elias.
às vezes a gente está insistindo em ficar num lugar que já secou, que não tem mais alimento. Deus está falando, olha, tem um lugar novo, uma experiência nova, né? Tem algo novo para a tua vida. E a gente insiste acho que aquilo lá não foi de Deus, não, mas foi de Deus. Por um tempo foi bom para a sua vida, te abençoou. Mas talvez seja momento de algo novo. Eu não sei como é que você chegou aqui, até trouxe essa carga de 2022 e está entregando ao Senhor. Mas o que eu preciso, irmãos, eu preciso dessa brisa suave para me reposicionar, ouvir melhor a voz do Senhor, entender que eu sei que você luta muito pela tua família, pela tua história, pela tua casa, pelo teu ministério, pelos teus negócios, mas nunca faça isso sem ouvir primeiro a voz de Deus. Você pode estar pegando um rumo ruim. Que a gente possa receber essa brisa suave, esse murmúrio, isso que entra lá no profundo do nosso coração. Feche os teus olhos. Eu pedi para nós cantarmos a mesma canção do início do culto. Conforme nós estivermos cantando, ouvindo a canção, como esse murmúrio suave, permita que o Espírito Santo esteja entrando, dando sentido, curando. O Senhor vai se revelar esta manhã sobre a tua vida, como essa brisa suave, e vai curar aquilo que precisa ser curado na tua vida, na tua história. Receba pela fé, em nome de Jesus.